Bem-vindo à primeira aula do curso livre de teologia The Way School. Nesse curso nós vamos aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus, nos aprofundar sobre o conhecimento da Palavra de Deus. E para que a gente possa fazer isso, a primeira coisa que nós precisamos conhecer e entender é a Bíblia. Como esse livro chegou até nós, como nós viemos a receber a Palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Muitas pessoas acham que a Bíblia surgiu, tal como nós temos hoje, um livro impresso com seus 66 livros e uma capa preta. Mas, na verdade, houve um processo histórico até que nós chegássemos aos livros que hoje compõem a nossa Bíblia Sagrada. E é sobre isso que nós vamos começar falando. Então, a primeira coisa que nós queremos falar é sobre o que é a Bíblia. A Bíblia, segundo nós, os cristãos, cremos, é a palavra de Deus revelada aos homens. E essa palavra precisa ser a base da nossa vida, aquilo que rege os nossos passos, os nossos caminhos e nos conduz na nossa vida. A Bíblia diz em Oséias capítulo 4, verso 6: "O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento." O conhecimento da Palavra de Deus é a base das nossas vidas e muitas vezes nós sofremos por falta de conhecimento. A primeira coisa que eu desejo falar com você é a padronização da Bíblia. Nós precisamos entender que a Bíblia não surgiu como nós a conhecemos hoje. Na verdade, no início das Escrituras, cada livro da Bíblia era um pergaminho e nele continha, por exemplo, o livro de Isaías, Jeremias, Gênesis e por aí vai. Além disso, muitos dos livros que hoje nós temos no chamado cânon bíblico foram reconhecidos progressivamente. Isto é, eles foram reconhecidos como uma escritura sagrada inspirada por Deus ao longo do tempo. De fato, a Bíblia, como nós a temos hoje em formato de livro, ela só foi se estabelecer por volta do ano 1550, ali no século XV depois de Cristo. A primeira impressão da Bíblia é a chamada Bíblia de Gutenberg, que foi o inventor da imprensa. Nós temos então na Bíblia hoje 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Um panorama geral do Antigo Testamento vai passar primeiro pela criação, depois pela multiplicação da humanidade, o seu afastamento de Deus, a chamada dos patriarcas, a eleição do povo de Israel como uma nação santa, a queda de Israel e finaliza com um período de silêncio que é chamado de período intertestamentário ou período de silêncio profético. Vamos falar um pouco agora do Antigo Testamento. Ele é composto, como eu disse antes, por 39 livros. Tem cerca de 25 a 30 autores e foi escrito durante cerca de 1000 anos, desde o ano 1440 até o ano 430 a.C., aproximadamente. As línguas originais do Antigo Testamento são hebraico e aramaico. O hebraico porque era a língua falada pelo povo de Israel, e o aramaico porque era a língua dos grandes impérios daquela época, como o Império Babilônico e também Assírico. Portanto, em alguns trechos da Bíblia que fazem referência a comunicados governamentais e outros textos do tipo são escritos em aramaico. O Velho Testamento pode ser dividido, para critérios de estudo, em 5 partes, sendo a primeira delas o Pentateuco, a segunda delas os chamados livros históricos, a terceira os livros poéticos e sapienciais, depois nós temos os profetas menores e, por fim, os profetas maiores. Um personagem central do Antigo Testamento é Moisés. Moisés foi e é considerado até hoje em Israel o maior profeta e legislador que a nação de Israel já teve. Ele é responsável por escrever o Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia e que são tidos como os mais importantes, a chamada Torá. Moisés foi educado na casa da filha de Faraó. Ele teve acesso à melhor educação que se podia ter naquela época. Apesar de que também no povo hebraico, já naquele tempo, eles também tinham acesso à escrita, já tinham documentos escritos. Na verdade, Moisés não foi exatamente o autor de tudo aquilo que ele escreveu no Pentateuco. Muito daquilo que está escrito, ele recebeu também por tradição, por tradição oral, por escritos que já existiam naquela época e que eram guardados pelo seu povo. E para você entender melhor como isso funciona, é só você imaginar o seguinte: toda família tem as suas histórias. E, naturalmente, os pais contam para os filhos, que contam para os seus filhos, e por aí vai.
Então você muitas vezes vai ouvir uma história que foi vivenciada ou vivida pelo seu bisavô, pelo seu tataravô. O que acontece naquele tempo é que Deus, através do Espírito Santo, movia a nação de Israel. Então aquilo que eles tinham por tradição, escreviam, passavam de geração em geração, não eram somente acontecimentos do seu povo, mas eram também registros daquilo que Deus estava fazendo na humanidade. Moisés escreveu o Pentateuco entre os anos de 1445 a 1405 a.C., aproximadamente. Isso muito provavelmente na última fase da sua vida, nos 40 anos em que ele conduz o povo da saída do Egito até a proximidade de Canaã. O primeiro deles é Gênesis, que narra a criação, o crescimento da humanidade, a queda, o afastamento de Deus, o chamado dos patriarcas, até o momento em que Israel, ou os descendentes de Israel, entram no Egito. O segundo livro é o livro de Êxodo, que vai narrar a saída do povo de Israel da terra do Egito, onde Deus opera maravilhosamente e poderosamente para libertar o seu povo, aquela que viria a ser a nação santa, a nação escolhida e separada por Deus. Depois nós temos o livro de Levítico, que traz várias regras e ensinamentos a respeito do culto e da atividade que deveria ser exercida pelos sacerdotes e levitas. Em seguida temos o livro de Números, que faz um recenseamento, uma contagem do povo, divisões das tribos e por aí vai. E por fim nós temos Deuteronômio, onde Moisés faz uma recapitulação de tudo aquilo que eles haviam vivido desde a saída do Egito até aquele momento e prepara o povo para entrar na terra de Canaã. Os últimos capítulos do livro de Deuteronômio foram escritos provavelmente por Josué, uma vez que eles narram os eventos acontecidos na morte e pós-morte de Moisés. Em seguida, nós temos os livros chamados históricos, e eles recebem esse nome porque eles registraram fatos históricos de Israel durante a sua vida, durante a sua formação como nação. Isso é muito interessante e nós precisamos entender bem, porque muitas vezes nós lemos a Bíblia tal como se fosse um livro de histórias fantasiosas, tal como Harry Potter ou qualquer outro tipo de literatura do tipo. Mas, na verdade, a Bíblia registra a história de um povo que viveu experiências diferenciadas com Deus, que foi chamado por Deus, que recebeu de Deus leis e decretos e que viveu segundo essas leis e decretos, recebeu promessas e essas promessas refletem até hoje nas nossas vidas. Os livros históricos são, primeiro, Josué, que narra o início e a conquista de Canaã através de Josué, filho de Num, aquele que foi o discípulo de Moisés, foi ensinado por ele e que liderou o povo após a morte de Moisés. Em seguida, nós temos o livro de Juízes, que vai narrar um ciclo que Israel viveu durante a sua história, no qual o povo se afastava de Deus, Deus enviava um castigo através dos povos inimigos, de povos daquela região que destruíam a nação de Israel, que lhes escravizavam, que lhes oprimiam. Deus levantava um juiz ou um legislador, uma pessoa que, sendo fiel a Deus, libertava o povo, e aquele homem morria depois de algum tempo, as pessoas esqueciam novamente de Deus e esse ciclo se repetia. Em seguida temos o livro de Ruth, que narra a história de Noemi e de sua família e de sua nora, que dá nome ao livro. Esse livro provavelmente foi escrito também por Samuel. É uma história de fidelidade a Deus e também às pessoas com quem se convive. Logo em seguida, 1º e 2º Samuel, que na Bíblia hebraica compõem um único livro. Na Bíblia cristã são 2 livros separados, mas que vão narrar o início da monarquia em Israel. O povo que tinha sido chamado por Deus para ser governado pelo próprio Senhor decide pedir a Deus um rei. Deus então escolhe Saul e coloca como rei de Israel, mas Saul peca, erra, nós conhecemos a história. Depois Deus levanta Davi e os livros de 1º e 2º Samuel vão narrar a história tanto de Saul quanto também de Davi. Em seguida temos 1º e 2º Reis, que vão dar sequência ao reinado de Davi e de outros reis que passaram por Israel. Os livros de 1º e 2º Crônicas também vão narrar o registro da história. Mesma história dita em 1º e 2º Reis, porém agora com uma ênfase mais religiosa do que nos primeiros livros. Em seguida temos o livro de Esdras, de Neemias e por fim o livro de Esther, compondo então os livros chamados históricos. Esse vídeo será dividido em várias partes e você vai poder acompanhar as outras partes do vídeo no encarte que será colocado aqui.
Se você chegou até o final desse vídeo e gostou do material, gostou daquilo que você aprendeu, eu te peço que você se inscreva no canal, porque isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas esse conteúdo. Se você deseja receber os slides que foram apresentados aqui, deixe um comentário aqui embaixo e a gente fará um contato para você receber esse material. E nos apoie, curta o vídeo, compartilhe, envie a mais pessoas para que mais e mais vezes as pessoas possam assistir, o canal possa crescer e assim a gente possa multiplicar o conhecimento da palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.